Pensei muito em gravar ou não esse vídeo, porque a gente acaba se expondo, né? A gente acaba colocando o nosso na reta e fica sujeito a críticas e tal, a opiniões contrárias. Mas eu achei importante porque eu sou do tipo de pessoa que gosto muito de me expressar, de dividir, de compartilhar as coisas que eu estou pensando. E o que eu vou dizer aqui não tem o intuito de mudar a opinião de ninguém. Se você pensa diferente de mim, eu respeito a sua opinião. Eu estou falando para as pessoas que talvez pensem igual a mim, mas estão precisando de uma afirmação, de saber que tem alguém que também pensa igual e essa pessoa possa aumentar a sua convicção. Então, não se ofenda, porque não é para você que tem uma visão de mundo diferente da minha. Eu estou falando para as pessoas que pensam igual a mim e que possam encontrar nesse vídeo uma motivação de ver que não está sozinho. É claro, o assunto que ferve hoje é a política, é disso que a gente vai falar. Eu andei refletindo o que me levou a ser um apoiador de Bolsonaro. Eu que antes de 2018 tinha até raiva, né, de política. Tinha uma verdadeira ojeriza à política, porque eu achava que a política praticada no Brasil, isso eu não estava errado, é uma política podre. As pessoas estão ali para se servir da política, para obter poder e não para trabalhar para o seu povo. Você imagina a felicidade que pode nem caber em um coração você saber que através do seu trabalho como político, seja no executivo, no legislativo, você pode estar contribuindo para o bem-estar de muitas famílias, salvando vidas de muitas famílias. Agora eu vejo o contrário, quando você se serve da política, você retira dinheiro das áreas mais importantes, como saúde, e as pessoas morrem porque o dinheiro que se tirou dali fez falta. Segurança, assaltos, pessoas morrendo por crimes bárbaros porque você tirou dinheiro da onde deveria ser investido em segurança. Então pensa como o político é importante, como a política é importante na vida de cada um de nós, pagadores de impostos. A gente não tem noção, mas a gente está começando a criar, né, graças ao advento da internet, do quanto se paga de imposto, do quanto nós, a classe trabalhadora, a gente que está no dia a dia ralando, a gente paga de imposto para manter essa máquina funcionando. E seria, assim, uma máquina fantástica se a humanidade, se os políticos, os empresários, não digo só a classe política, não, o próprio povo também precisa entender que a pequena corrupção, ela interfere nessa máquina que é o nosso Brasil. Então, se a gente criar essa consciência, a máquina pública vai trabalhar a nosso favor e a gente vai ter a maior potência do mundo, que é o nosso país. E o que me levou a apoiar Bolsonaro? Vamos lá, voltando ao assunto. Eu acho que podem me chamar de bobo, de ingênuo, de idiota até. Mas para mim foi uma coisa de Deus. Algo que foi plantado no meu coração. Antes nós tínhamos o que a Globo mostrava pra gente, a grande mídia mostrava pra gente, e era aquilo ali, a gente era facilmente convencido, porque ninguém checava os fatos, e a opinião deles passava a ser a nossa opinião. Chegou a internet. E eu pude ver um cara ascendendo e sendo muito atacado. Quando ele começou a ser muito atacado, eu comecei a prestar atenção. Aí botaram a pecha no Bolsonaro de racista. Cara, eu não encontrei nada que pudesse acusar esse cara de racista. Miliciano, porque a família tem um padrão de classe média, que seja classe média alta. Eu vejo uma família de trabalhadores. Eu vejo o cara há anos na política, ele antes estudou, foi capitão do exército, bem preparado, soube preparar os filhos.
todos trabalham, diferente do filho do Lula, que todos sabem trabalhava num zoológico e ascendeu quando o pai foi presidente. O cara limpava a bosta de elefante no zoológico, é o que dizem. Eu também não posso afirmar isso porque eu não fui pesquisar isso, mas é o que todo mundo fala. Trabalhava como limpador de bosta de elefante num zoológico e depois que o pai virou presidente ascendeu. Então eu vejo ali uma família de trabalhadores. Um grande amigo dele é negro. Enfim, não vou entrar nessa série porque eu nunca vi Bolsonaro sendo racista em nenhuma entrevista, em lugar nenhum. Ah, ele é misógino. Cara, aquele fatídico episódio com a Maria do Rosário, mas a mulher falou tanta besteira para ele que o que ele respondeu foi pouco. Isso é uma análise minha. Se alguém me chama de estuprador, se eu ser estuprador, o que ela ia ouvir era aquilo e muito mais. Ele é um cara do povo, ele é um cara como nós. E ele não tem papo na língua. Bateu, levou. O acusam de ser fascista. Porra, se o Bolsonaro fosse fascista, você acha que ele ia deixar o Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo com ele, essa perseguição? Você acha que a imprensa ia estar fazendo o que está fazendo com ele? Inventando mentiras, investigando até a família da avó da sua esposa, porque não conseguem encontrar nada que possa taxá-lo como corrupto. Você acha que ele não teria acabado com tudo isso? A mídia não estaria sendo controlada como o outro cara quer controlar? A imprensa? A imprensa fala o que quer, nego joga bola com a cabeça de Bolsonaro. Uma simulação. Grava um vídeo profissional, eu não sei onde vai sair esse vídeo, onde simula um assassinato do Bolsonaro numa de suas motocicletas. Se ele fosse fascista, isso ia estar acontecendo no Brasil? Vocês sabem o que é o fascismo? O autoritarismo? Você acha que tudo isso que estão fazendo contra ele ia estar acontecendo? Proibiram de usar as imagens dele no 7 de setembro, no evento que acabou aquela parte protocolar. Era o povo mesmo ali para vê-lo. Querem esconder isso de você, de mim. Não querem que ele use as imagens de quando ele esteve no sepultamento da Rainha Elizabeth, na casa do embaixador, não foi na embaixada, na casa do embaixador. Tinha lá uma pequena multidão para apoiar na Inglaterra, em todo lugar que ele vai no mundo, não é só no Brasil não. Não deixam mais ele usar essa imagem na campanha. As lives que eram feitas na casa dele há 4 anos, desde que ele começou toda quinta-feira, cortaram. Você acha que se ele fosse um ditador, ele ia estar permitindo que fizessem isso com ele? Essa covardia que estão fazendo? Então, tudo isso não passa de narrativa, não passa de falácias de pessoas que perderam muito com a chegada do Bolsonaro ao poder. Pelo menos no que tange ao executivo ali, a liberação de verbas. A Veja deixou de ganhar muito dinheiro, Folha de São Paulo deixou de ganhar muito dinheiro, Rede Globo deixou de ganhar muito dinheiro. Eram dinheiros que eram entregues a essas agências, a essas empresas, para passar pano quente, para falar mal do governo, para não ficar feio de vez em quando só tomar notinha, mas não atacar. E o que eles estão fazendo é atacando o governo Bolsonaro. Você vê, restringiu o Luciano Hang da Lojas Havana, um cara que tem 12 milhões de seguidores nas redes sociais, de falar. Estão proibindo o cara de inaugurar uma loja. Agora me fugiu o estado. Uma loja pronta. Deve ter lá seus 300 trabalhadores lá. Não estão liberando. O bombeiro está fazendo uma série de exigências que não faz em lugar nenhum. Por simplesmente ser uma loja da Van, de um apoiador do Bolsonaro. Vamos lá. E o cara, diante dessa pandemia, guerra, onde a Europa, Estados Unidos, grandes potências estão tendo a sua economia
em descendência, tendo inflação ascendendo, PIB caindo, a nossa economia está reagindo bem, está servindo de exemplo para países lá fora. Nosso país está conseguindo crescer depois de uma pandemia e num período de guerra. Como não apoiar um governo desse? Como apoiar um governo de um cara que tirou dinheiro nosso e não foi pouco dinheiro não? Poderia ter uma lista aqui para esse vídeo ficar mais bacana, citando como o Porto de Mariel em Cuba, ferrovias e uma série de obras, são tantas obras, que se eu for falar aqui o vídeo vai ficar enorme, de dinheiro nosso, que era tirado do Brasil, nosso trabalhador, através do BNDES, patrocinando obras lá fora. Para quê? Para ganhar poder. Como se o Lula fosse o centro do socialismo na América do Sul, ganhando a amizade, né, dessas ditaduras. Os caras apoiam ditaduras que matam pessoas de fome, que perseguem pessoas, cristãos. E Bolsonaro está indo de contra tudo isso. Como eu não vou apoiar um cara desse? Eu vou apostar numa pesquisa que diz que o Lula está na frente. Quando eu olho na rua, as pessoas que eu converso, as manifestações, as coisas que eu vejo, como eu vou desprezar aquilo que está na minha frente, aquilo que é palpável, para acreditar em alguém que encomendou uma pesquisa e um cara que não sequer vai à rua? Quando tem público, é em ambiente fechado, controlado, clubes, auditórios, onde ele fica feito um louco, endemoniado para cima e para baixo, gritando com aquela voz rouca. Se você prestar bem atenção, aquilo é a voz do inferno, destilando ódio. Como você vai acreditar que esse cara está na frente de Bolsonaro nas pesquisas? Explica isso aí para mim. Então, faltam 4 dias, hoje é dia 28 de setembro de 2022. Faltam 4 dias para as eleições e estou aqui para reafirmar as suas convicções. Você que pensa igual a mim. Para mantermos a força, a fé e orarmos pelo Brasil, pelo nosso presidente. E se por acaso em alguma urna você for votar e tenha lá algo de errado, não se intimida com o que o Alexandre de Moraes está dizendo, não. Se alguém falar que a urna está errada, vai mandar prender. Todo ponto de votação, toda sessão, tem um responsável e tem polícia no local. Você simplesmente apertou o 22, não apareceu o Bolsonaro, ou apareceu a cara do Lula, ou qualquer outro tipo de fraude, você chama o policial, chama o chefe da mesa ali, o responsável, e mostra, ó, isso aqui está acontecendo. E que as pessoas em volta possam saber. Eu só quero que você fale para as pessoas, verifique aqui, seja testemunha do que está acontecendo aqui. E quem estiver lá fora, certamente, antes de entrar, vai estar com seu celular na mão e vai registrar. Não vai ser você que vai ser preso por estar simplesmente denunciando um fato que supostamente possa vir a acontecer. Isso é uma única forma que a gente tem de resguardar, porque eu acredito sim que possa haver, e as possibilidades são grandes de que haja fraudes nas urnas. Não sei como elas serão feitas, mas eles vão tentar de tudo. Porque eles perderam muito, eles estão perdendo dinheiro e estão perdendo poder. Deputados, vamos eleger deputados que sejam verdadeiramente apoiadores do Bolsonaro. Gente que venha nessa mesma linha do conservadorismo. Deus, pátria, família, liberdade. Vamos esquecer essas pautas esquerdistas que fala, está preocupado com gaysismo, está preocupado com racismo.
São questões que existem, mas a gente tem coisa muito mais importante para tratar. Vamos arrumar nossa casa, vamos fazer o nosso país um país grande. Aí, negros, gays, qualquer minoria vai perceber que tudo isso é muito pouco para chegar onde eles querem chegar, onde eles quiserem chegar. Já chegam hoje, se forem esforçados, já chegam onde quiserem chegar. Temos muitos exemplos de pessoas que chegaram longe, independente de opção sexual, independente de cor da pele, raça. A gente vai onde a gente quer ir. E hoje eu quero que o meu Brasil seja um país mais justo, seja um país livre da maldição da corrupção, livre da maldição das ideias socialistas, que é a porta que se abre para o comunismo. Diz para a gente, diz para mim, qual país do mundo, em qualquer período da história, que adotou o comunismo e se deu bem. Onde isso deu certo? Quando tinha duas Coreias, duas Alemanhas, fotos de satélite eram tiradas lá de cima. E a gente via a parte escura, a parte socialista, e a parte iluminada era a parte do capitalismo. Isso por quê? Porque onde há o capitalismo há o desenvolvimento. Onde tem o socialismo deve ter sido pensado por Karl Marx lá numa época onde talvez aquelas coisas pudessem funcionar de alguma forma. Não vou entrar nesse mérito, eu não sou estudioso disso, mas o que a gente percebe é que hoje isso não dá certo. Hoje é meritocracia. Você se dedica, você aprende, você se prepara, você cresce. Você se acomoda, você quer viver debaixo da sombra de alguém, você vai ficar onde você está. Então, dia 2 de outubro está aí para a gente reforçar as nossas convicções. Estejam todos com Deus, consciência na hora de votar. Não troque seu voto por assistencialismo como obra, como alguém que vai cortar a árvore que você está precisando, alguém que vai te arrumar um empreguinho, alguém que vai te arrumar um asfalto para sua rua. Não. Vamos votar em quem está alinhado com pautas verdadeiramente importantes, pautas de desenvolvimento para o nosso Brasil. Que um país desenvolvido, o seu povo se desenvolve junto, tá bom? Fique com Deus. Bolsonaro 22.